Na aula de matemática hoje, nós começaremos o capítulo 6 do livro de matemática do 7º ano. Nós estudaremos as páginas 174 a 176. O título deste capítulo é Tudo nas devidas proporções. Nós teremos então hoje a introdução sobre assuntos de grandezas. Acompanhe, por favor, a explicação do livro. Tudo nas devidas proporções. O edifício retratado na imagem acima é conhecido como Paternon. Os gregos usaram amplamente a ideia de proporção para construí-lo. Sua altura, largura, comprimento encenam o que os gregos chamavam de proporção áurea. Grandezas e relações entre elas. Em muitas situações do dia a dia, a matemática nos ajuda a entender relações entre grandezas e a tirar conclusões. Preste atenção na situação a seguir. Então vamos para alguns exemplos sobre grandezas. Situação 1. Um motorista percorre 160 quilômetros em 2 horas com o seu caminhão. Conservando essa velocidade, vamos descobrir quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas. Então pensa comigo. Em 2 horas, ele percorreu 160 quilômetros. Se mantém a velocidade e ele aumenta a quantidade de horas que ele dirige, o que vai acontecer com a quantidade de quilômetros rodados? Também irá aumentar. Então, neste exemplo, aumentou o tempo, aumentou também o resultado final, que é a quantidade de quilômetros rodados. Agora, queremos descobrir quanto que ele andaria em 5 horas. Vejam só, observe que se o tempo de percurso dobrar, a distância também dobrará. Se o tempo triplicar, a distância triplicará e assim por diante. Seguindo o raciocínio, podemos montar a seguinte tabela. Se 2 horas foram 160 quilômetros, 1 hora é a metade de 2 horas, seria 80 quilômetros. 3 horas seriam 240 quilômetros, porque cada hora é 80 quilômetros, 80 vezes 3, 240. 4 horas, 320 quilômetros, 5 horas, 400 quilômetros. Se o motorista percorre 160 quilômetros em 2 horas, então percorre 80 quilômetros a cada hora. Por isso, após 5 horas, ele terá percorrido 400 quilômetros. 5 vezes 8 igual a 400. O tempo e a distância são exemplos de grandezas. Tudo que você puder medir é uma grandeza, até mesmo a quantidade de dinheiro que tem. Aí nos balõezinhos da página 175, nós temos o seguinte: parece que a velocidade e a distância percorrida estão de alguma forma relacionadas. Quando dizemos que se o tempo dobrar, a distância também dobrará, estamos expressando uma relação entre tempo e distância percorrida. Então, essa situação que eu acabei de ler para vocês, vou explicar novamente aqui no quadro de 2 maneiras. Olha, a primeira forma é interpretando as informações. A informação dada é de que esse caminhoneiro, ele percorre 160 quilômetros em 2 horas, certo? Se eu quisesse saber 1 hora, 1 hora é a metade de 2 horas. A metade de 2 horas, se não houve oscilação da velocidade, ele andaria metade de 160, que seria 80 quilômetros. A partir do momento que eu sei quanto ele anda em 1 hora, eu consigo descobrir a quantidade de quilômetros rodados em qualquer hora solicitada. Pediu que nós descobríssemos em 5 horas quanto que ele andaria. Se 1 hora é 80 quilômetros, em 5 horas seria 5 vezes 80, que resultaria em 400 quilômetros. Eu poderia resolver dessa forma interpretando. Ou ainda, poderia resolver pela regra de 3 simples, porque se eu penso, quanto mais tempo ele andar mantendo a velocidade,
mais quilômetros ele percorrerá. Ou seja, aumentou o tempo, aumentou a quantidade de quilômetros rodados. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Uma informação aumenta, o resultado também aumenta. Isto pode ser resolvido pela regra de 3 simples. Vou explicar para vocês. Essa primeira forma nós fizemos, chegamos ao resultado, porém interpretando as informações. Pela regra de 3 simples, nós montamos um esquema. Primeiro, a informação dada. A informação dada é de que 160 quilômetros foram rodados no tempo de 2 horas. Porém, agora, ele quer saber, em 5 horas, quanto ele percorrerá. Eu não sei, a informação que eu não sei, eu chamo de uma letra, de uma variável. Vou chamar de x. Lembrando que as informações, elas precisam estar posicionadas nesse esquema corretamente. Ó, aqui, à esquerda, eu tenho quilômetros. À direita, eu tenho relação de horas. Se as grandezas são diretamente proporcionais, na regra de 3 simples, nós fazemos uma multiplicação cruzada. Olha, x vezes 2, 2x, igual a 160 vezes 5. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma multiplicação cruzada. Agora fazemos os cálculos. 2x é igual a 160 vezes 5. Vamos fazer? Vou fazer aqui na minha calculadora. 160 vezes 5 resulta em 800. Então, 2x é igual a 800. Vamos isolar x. X é igual a 800. O 2 que multiplicava o x, ao mudar de lado, ele vai dividir. Teremos 800 dividido por 2, que são 400. Ou seja, em 5 horas, esse motorista percorrerá 400 quilômetros. Este exemplo fiz para vocês de 2 maneiras. A primeira forma, interpretando as informações, e a segunda, pela regra de 3 simples. Vamos ver mais um exemplo sobre grandezas e a relação entre elas? Vamos acompanhar agora a situação 2, que está na página 175. Pegue seu livro e acompanhe. O que temos na página 175? Vamos ler? Situação 2. O senhor Francisco é artesão. Ele constrói pequenos barquinhos de madeira. Como já tem certa prática, ele consegue montar 2 barquinhos a cada hora. Então, olha a informação dada. 2 barquinhos, em que tempo? Em 1 hora. Se o senhor Francisco trabalhar 2 horas, construirá 4 barquinhos. Se trabalhar 3 horas, produzirá 6 barquinhos e assim sucessivamente. Dessa forma, notamos que as grandezas tempo e número de barquinhos montados estão relacionadas. A tabela abaixo ilustra essa relação. Então, na tabela tem o tempo dedicado ao trabalho e a segunda coluna mostra o resultado do trabalho, quantos barquinhos ele conseguiu montar. Chamaremos o tempo de x e o número de barquinhos montados nesse tempo de y. Então, se x é igual a 1, temos y igual a 2. Se x igual a 2, temos y igual a 4 e assim por diante. Isto mostra que y é igual a 2x, ou seja, a quantidade de barquinhos montados é igual a 2 vezes o tempo gasto. Em outras palavras, temos o tempo x vezes 2, que é igual a y, a quantidade de barquinhos. Essa função mostra a relação entre o tempo e o número de barquinhos que o senhor Francisco produz. Sempre que 2 grandezas estiverem relacionadas, haverá uma função que expressará a relação entre elas. No caso acima, a função é y igual a 2x. Aí nos balõezinhos, legal. Então eu sempre terei uma função relacionando 2 grandezas? Agora ficou fácil. Calma lá, nem sempre você tem uma função relacionando 2 grandezas. Por exemplo, pode acontecer de as 2 grandezas nem sequer estar relacionadas. Olha, se as grandezas estiverem relacionadas, fica fácil montar uma função, como neste exemplo. O que tínhamos na situação 2 aí da página 175?
situação que nós tínhamos era a seguinte: em cada uma hora de trabalho era igual a 2 barquinhos produzidos, certo? Aqui fica muito fácil calcular a quantidade de barquinhos, porque se eu tiver a quantidade de horas, eu multiplico por 2 e acho a quantidade de barquinhos. Agora, em relação à função, eu preciso dar nome aos termos para relacionar e montar essa função. Eu posso chamar as horas, que é a medida de tempo, de uma variável. Se eu chamar de x, eu tenho tempo relacionado à letra x. Eu preciso escolher uma outra variável diferente da que eu escolhi para tempo para determinar a quantidade de barquinhos. Se eu chamar a quantidade de barquinhos de y, olha o que acontece, que função eu tenho. Em uma hora, ou seja, em x horas, eu construo 2 vezes a quantidade de barquinhos. Então, essa é a função. X é igual a 2y, ou seja, tempo é igual a 2 vezes a quantidade do trabalho final, que no caso aqui seria a construção de barquinhos. Este exemplo, ele está relacionado a nós montarmos uma função quando as grandezas estão relacionadas. Vamos ver um terceiro exemplo sobre a relação entre grandezas? Ainda na página 175, nós estudaremos a situação 3. Vamos ler? Situação 3. Peguem aí o seu livro, página 175. Cláudia está resfriada e deu 6 espirros em um período de 1 minuto. Quantos espirros ela dará nos próximos 5 minutos? Gente, vocês têm que prestar atenção se o exercício não é uma pegadinha. Olha, quando uma pessoa está resfriada, é possível programar quantas vezes ela vai espirrar? Não é possível. Pode ser que ela espirre pouco, pode ser que ela espirre muito, depende se tem alguma coisa irritando a respiração e o nariz dela para que ela espirre. Grandezas aqui não estão relacionadas, você não pode prever quantas vezes uma pessoa que está resfriada irá espirrar. Pode ser que espirre muito, ou nenhuma vez, ou poucas vezes. Vamos ler de novo? Olha só, prestem atenção nessa pegadinha. Cláudia está resfriada e deu 6 espirros em um período de 1 minuto. Pode ter sido só uma coincidência, não quer dizer que no próximo minuto ela vai espirrar 6 vezes. Quantos espirros ela dará nos próximos 5 minutos? Não temos resposta. Por quê? As grandezas envolvidas aqui são o tempo e a quantidade de espirros. Mas será que pelo fato de o tempo passar de 1 para 5, a quantidade passará para 30 espirros? 5 vezes 6? Não, não passará. Página 176. Todo mundo sabe que não. Tudo pode acontecer nos próximos 5 minutos. Inclusive se ela tomar um remédio e não espirrar mais. É isso aí, você entendeu direitinho. Nesse caso, o tempo e o número de espirros são grandezas que não estão relacionadas. Como não existe relação entre as grandezas tempo e quantidade de espirros, não há como usar cálculos matemáticos para descobrir o número de espirros nos próximos 5 minutos. Então, existem algumas situações que as grandezas não estão relacionadas. Por exemplo, suponhamos que nós estejamos assistindo um campeonato. Faz de conta que é um jogo de futebol. Nós temos o time A e o time B. No primeiro tempo, o time A fez 2 gols. Quer dizer que no segundo tempo ele fará mais 2 gols? Eu não posso afirmar isso. Por quê? O resultado do jogo não depende do tempo que eles jogaram. Depende do quê? Da habilidade dos jogadores, depende do condicionamento, se eles respeitaram as regras, de quem se dedicou mais.
do time que tem mais garra, que tem mais preparação, e não está relacionada à quantidade de tempo em que eles passaram jogando, e sim da habilidade dos times que estão competindo. Queridos, quando nós formos resolver assuntos sobre grandezas relacionadas umas às outras, nós podemos resolver de várias maneiras, interpretando o texto através da regra de 3 simples ou ainda montando uma função relacionando estas grandezas.